A paz do Senhor Jesus, Palavra de Deus, tudo da Palavra de Deus. Vejam aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz o seguinte, vamos ler. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bem, então o tema aqui da nossa mensagem é isso, olha, o livre exame das Escrituras. Então, a Bíblia, as Escrituras, por muitos anos, a Bíblia ficou escondida. As pessoas não tinham acesso para ler. Era proibido ter acesso à Bíblia. Ela ficou guardada como que acorrentada mesmo. Proibido o exame dessas Escrituras, as pessoas não tinham esse acesso. E com isso, a fé, o que aconteceu? A fé começou a se enfraquecer. Então a fé antes foi se enfraquecendo e sendo substituído o quê? Pela razão, pela vontade humana. Então a fé foi retirada e sendo substituída pela razão humana, pela vontade das pessoas. Teve essa mudança. Então, como não podia ler a palavra de Deus, a Bíblia, estava proibida essa leitura. Então, as doutrinas, o que aconteceram com as doutrinas? As doutrinas também foram se enfraquecendo. Foram retiradas as doutrinas, anuladas e substituídas o quê? Pela cultura, pela filosofia. Então, isso por muitos anos. Vejam aqui, olha, período medieval. Esse é o sinal, período medieval. Nós temos a Idade Antiga, o período medieval, o período contemporâneo, moderno. As marcações dos anos. Então aqui nós temos o período medieval, em que as pessoas perderam o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento então da Bíblia que foi anulado, foi substituído o quê? Apenas pela inteligência humana, pela cultura. Faltava o quê? Faltava uma experiência pessoal de fé. Fé em Deus. Então, o que veio no lugar? Os interesses econômicos, políticos, eles substituíram o quê? A fé profética. A fé profética foi retirada, substituída. Então houve um homem, veja aqui, ó, Lutero. Lutero teve acesso à Bíblia e ele a traduz. Antes ela estava escrita, então veja aqui, ó, no latim, e ele a traduz para o alemão. Vejam aqui. E nisso se espalha a palavra de Deus. Hoje em todos os países. Hoje nós temos em inglês, em espanhol, em português. Já temos a Bíblia em língua de sinais. Nós temos a Bíblia que pode ser explicada para o surdo, em braille, para que o cego possa ler também. Esse livre acesso à palavra de Deus, concorda? Hoje. Mas antes não. Os servos, quando viam tudo isso, a Bíblia ali escondida, será que os servos aceitavam isso? Não, muitos servos lutavam contra tudo isso. Mas os governos que faziam, muitos servos foram mortos. E pergunto, hoje, será que hoje, igual, diferente há muitos anos passados, há pessoas ainda
que vê a Bíblia por um campo dos interesses, ou então assim, olha, eu sou crente, eu já consegui meu lugar no céu. Será que é assim? Não. Nós precisamos do quê? Nosso esforço pessoal, batalhar cada dia, experiências pessoais com Deus. Então, por exemplo, saber isso, olha, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus pode ser substituído por outro? Não. Só em Jesus a salvação. Então, Lutero, quando traduz a Bíblia, explica sobre isso, explica sobre o mediador, Jesus Cristo como mediador. Então, notem, a palavra de Deus, examinai as Escrituras, livre acesso, porque isso substitui o quê? Substitui a cultura. E aí volta então a fé profética. Sai aquilo que é da cultura, aquilo que é do homem, do humano, e vem aquilo que é profético, de Deus, que dá entendimento e conhecimento de salvação. Mas como? Resumindo rapidamente aqui no que nós comentamos, então nós precisamos o quê? Ter uma experiência pessoal com Deus. Mas como? A palavra de Deus, olha, o exame das Escrituras. Então, uma dica, um conselho, leia a Bíblia. São 66 livros, às vezes as pessoas perguntam, mas por onde eu começo? Olha, muitos começam pelo Evangelho de João, veja aqui, olha. Muitos começam porque João mostrará o amor de Deus, sacrifício de Jesus Cristo por nós, morrer na cruz, mas substituiu a morte, porque ele ressuscitou, está vivo. Então João explica sobre isso. É bom começar por João. É o Verbo que se fez carne, é Jesus Cristo que veio a esse mundo, que nasceu, que cresceu como homem. Observar então a palavra de Deus, o exame das Escrituras, por ela que nós aprendemos. E João é uma experiência. Os surdos ouvintes muitas vezes têm dúvida ao ler a palavra, os versículos, aquele capítulo está confuso. Pode perguntar. Pergunta, porque é assim que nós aprendemos. O Espírito Santo revela, nos dá entendimento, nos auxilia para conseguirmos a vida eterna. Amém? Então Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.